Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF, e esse aqui é mais um episódio da série que eu estou organizando de filosofia como forma de vida, né? A ideia é apresentar as diversas escolas da filosofia antiga, né, e da filosofia helenística com essas propostas que elas têm de formar uma vida saudável, uma vida boa, que é como eles chamam, né? A gente já falou um pouco dessa ideia da filosofia como forma de vida em geral, né, que tem o seu expoente maior, o Pierre Hadot, e que influenciou muito o Michel Foucault no final da vida, né? E a gente começou falando de Sócrates. Sócrates é a figura, digamos, basilar para as escolas helenísticas, que são também chamadas escolas socráticas, né? Tanto o platonismo como o aristotelismo profundamente influenciados por Sócrates, mas o cinismo, que também a gente já viu aqui, e o estoicismo. A ideia da aula de hoje é a gente apresentar, então, a filosofia como forma de vida a partir dos estoicos. Os estoicos, assim como os cínicos, vão ter alguns capítulos, né? Alguns capítulos desses aqui de 10 minutos, como a gente está fazendo. A ideia, então, dos estoicos da aula de hoje é fazer uma apresentação geral do sistema estoico como um todo, né? Para a gente entender o sistema estoico como um todo e entender como que cada uma das suas partes funciona, né, organicamente, e também perceber a ética deles, né? O estoicismo é uma escola enorme, é uma escola gigantesca que durou aí 700, 600 anos na antiguidade. Ela foi profundamente influente no Império Romano e também na Grécia, logo depois da Grécia Clássica, né? Ela tem uma influência muito grande. O estoicismo vai ter uma influência enorme na história da filosofia, influenciando pensadores como Spinoza, né? Que está numa certa corrente ali na modernidade chamada de neo-estoicismo. Bom, a gente falou um pouco dos cínicos, falou de Sócrates, vai falar dos estoicos e a gente vai falar ainda de Epicuro, e com certeza vamos falar da escola neoplatônica, né? E em todas essas escolas, como a gente tem visto, a gente vai pensar, além de uma apresentação geral do sistema da escola dele, né, como um todo, a gente vai ver os exercícios típicos de cada escola que visam a transformar a própria vida, né? Que exercícios são esses e que objetivo eles têm? Bom, os estoicos, né, eles dividem a filosofia toda em três grandes áreas, né, chamada a lógica, a ética e a física. Essa divisão em três grandes áreas, a lógica, digamos, não só a organização dos pensamentos, mas também como que a linguagem se organiza, né? A ética, falando do que é o ser humano e de como que o homem vive a sua vida para levar uma vida boa, e a física, né, que descreve o mundo e como que o homem vive dentro desse mundo, né? É, Essa visão orgânica dessas três partes da filosofia é muito importante, porque o estoicismo, acima de tudo, né, vai pensar que está tudo profundamente interligado. Essa é uma ideia fundamental dos estoicos. Para os estoicos, tudo é corpo, né? Menos certas coisas que não são corpos, né? Mas essas coisas, elas também não vão ser exatamente. Existem os incorporais dentro do estoicismo. Mas isso é muito interessante dos estoicos, tudo é corpo. E o próprio Deus é corpo também, né? Esse corpo é uma junção de duas realidades que não podem ser distintas, né? Essas duas realidades, elas estão intrinsecamente conectadas, elas são a mesma coisa, o corpo, né? Ele é feito de alguma espécie de racionalidade, de logos, e a matéria. Um fogo, né, que eles chamam assim, seria um princípio fundamental, e nesse sentido eles são heraclíticos, né? Os estoicos, eles estão na linha de Heráclito, eles se dizem devedores de Heráclito, né? Então há uma matéria fundamental, um fogo, mas essa matéria ela é incrustada com uma racionalidade, com uma divindade. A matéria é Deus, a matéria e Deus são a mesma coisa. O corpo é divino e o Deus é intimamente matéria. Tudo é Deus, todas as coisas estão recheadas, são Deus, são um único Deus, né? Os estoicos acreditam que todas as coisas são a forma do Deus se manifestar nesse corpo fundamental. Eles fazem a imagem dessas três áreas da filosofia, a lógica, a ética e a física, como eu estava dizendo, que são interligadas,
né? Essas três áreas são profundamente interligadas, é como um ser humano é interligado, com suas partes diferentes. Então, por isso que é legal essa ideia de uma filosofia orgânica. Mas como eu estava dizendo, eu estava, de alguma maneira, começando pela física, né? Mas ao falar da física, a gente vai falar um pouco da lógica e vai falar um pouco da ética também. Então, o que diz a física dos estoicos? Tudo é corpo, e esse corpo é, ao mesmo tempo, Deus e matéria. Né? Deus e matéria, o logos e fogo, né? São dois aspectos que não podem ser desassociados de uma única realidade. E essa realidade é marcada pela interconexão de todas as coisas. Todas as coisas são formas de organização desse Deus-corpo, né? E todas as coisas remetem umas às outras por causa da lei da causalidade universal de toda a realidade. Os estoicos defendiam um destino inelutável, intrínseco à própria matéria, né? Há um grande destino que organiza tudo. E é impossível fugir do destino. Eles usam a imagem do teatro, já falei isso algumas vezes, né? E que nós apenas ocupamos um papel nesse grande teatro que é o mundo. Um papel que nos foi designado e o que a gente tem que fazer é o melhor possível seguir esse papel. Então, qual é a ideia do destino? Bom, se tudo é corpo e tudo é matéria e tudo é Deus, as coisas estão interconectadas umas às outras. Uma coisa acontece por causa da outra que acabou de acontecer, né? Nós só estamos aqui, vocês só estão vendo esse vídeo nesse determinado momento, porque há um grande destino desde o começo dos tempos que fez com que todas as coisas se ricocheteassem umas nas outras e fossem transformando umas nas outras até nós chegarmos aqui nesse momento. Estava tudo escrito intrinsecamente na matéria. E esse é o melhor dos mundos possível, né? Então, a imagem que eles usam, o que a gente pode fazer, então, frente a alguma liberdade humana? Isso nesse primeiro estoicismo, há alguma liberdade humana? Olha, a rigor, não há propriamente livre-arbítrio no estoicismo. O ser humano é marcado fundamentalmente por um destino. E o que o homem pode fazer, no máximo, é aceitar esse destino e dizer um sim, né, à vida, afirmar a vida da forma mais forte possível. Né? Assim, e Nietzsche é profundamente influenciado pelos estoicos, talvez seja famoso, alguns já tenham ouvido falar, da expressão amor fati, amor ao fato, que é uma expressão de Sêneca, um estoico da fase romana, né? Que escreveu em latim, mas marcadamente estoico. Esse amor fati do Nietzsche, que vai ter uma expressão trágica e que de alguma maneira nos estoicos também tem, é um afirmar o mundo em que já nos vemos dentro. Somos lançados, jogados numa grande história universal, num grande mundo determinado por um destino cósmico, e nós temos um determinado papel, né? Eu não sou uma girafa, eu não sou uma árvore, eu não sou uma estrela, eu sou quem eu sou. E o que eu posso fazer da melhor forma possível é o que me calhou a ser. Há uma noção de humildade fundamental assim nos estoicos, ter que assumir aquilo que nós somos. É estranho, porque ainda parece que há algum tipo de atividade própria do homem. Bom, porque é a pergunta que acredito muitas pessoas já se fizeram: se tudo é determinado pelo destino, o que eu vou fazer? Né? O que há para ser feito? Se até os meus pensamentos também são determinados pelo destino, se eu estou envolvido num mundo, né, como se fosse uma avalanche do destino, o que eu posso fazer? Então a imagem que eles usam é a imagem do cachorro amarrado numa carruagem. A carruagem vai andar de qualquer jeito. O cachorro pode reclamar, pode tentar sair dessa carruagem e ele vai ser arrastado de qualquer jeito. O que ele pode fazer, o cachorro, é andar na mesma velocidade da carruagem. Então, a liberdade para o cachorro vai ser assumir aquilo que lhe é imposto e tentar fazer da melhor forma aquilo que lhe é imposto. Né? Parece meio uma filosofia de escravos, mas não é à toa que Nietzsche escolhe essa filosofia. Nietzsche não é, ou melhor, Nietzsche é um grande pensador, né, do que seria a moral dos escravos e a moral dos senhores, mas o Nietzsche escolhe essa tragicidade, né, porque a moral do senhor não é uma liberdade total de fazer o que você quiser, né? Mas nos estoicos, que é isso que eu quero pincelar aqui, né, como uma forma de finalização, é pensar isso. Nós estamos no mundo que nos foi dado. E o que a gente pode fazer é
frente a um limite que a gente não pode mudar esse limite. O que a gente tem é que assumir isso aqui, que a gente está dentro disso e tentar fazer isso da melhor forma possível. Bom, essa foi uma primeira apresentação dessa filosofia gigantesca que é a filosofia dos estoicos, que é uma filosofia que afirma que estamos profundamente marcados pelo destino e somos determinados pelo destino e devemos levar esse destino da melhor forma possível. Ok? Obrigado.